E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de calorimetria. Ela diz o seguinte: considere as informações e afirmativas a seguir. Um recipiente contém inicialmente uma quantidade desconhecida de água na fase sólida e 900 gramas de água na fase líquida, em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. A mistura é lentamente aquecida, absorvendo 200 calorias por minuto. E sua temperatura é medida em diversos instantes. Os dados registrados são mostrados no gráfico a seguir. O calor de fusão da água é 80 calorias por grama e o seu calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Temos o gráfico ali e continua a questão, né? Ela continua dizendo o seguinte: ó, com base nas informações do gráfico e do texto acima, afirma-se. Temos 3 afirmativas, 1, 2 e 3, e aí a gente tem que definir nas respostas quais afirmações estão corretas. Antes de eu ler as afirmações, vamos dar uma olhadinha rápida no gráfico e fazer as seguintes conclusões. Primeiro, no gráfico, nós temos, um gráfico de temperatura por tempo. Primeira coisa, a gente olha os eixos quando falamos então de um gráfico temperatura por tempo. Segunda coisa, a gente vê o seguinte, ó, o gráfico na primeira parte ele fica constante e isso indica o que para mim? Indica que ele está recebendo calor nessa primeira parte, mas ele não está variando a sua temperatura. A temperatura ela está constante no 0 graus Celsius. Se a temperatura está constante em 0 graus Celsius, isso significa que nós temos uma mudança de estado. A questão me diz que eu tenho água e eu tenho uma parte sólida que eu não sei a massa. Então provavelmente aqui está ocorrendo a mudança de estado dessa parte sólida para líquido, que a gente vai chamar então de fusão dessa parte sólida. Para quem não lembra aí, a fusão é justamente a troca do sólido para o líquido, tá? Isso que a gente está vendo nessa primeira partezinha então do gráfico. A segunda parte do gráfico, o que nós temos? Nós temos a temperatura aumentando nos próximos 10 minutos. E justamente ela aumenta por quê? Porque essa segunda parte do gráfico a gente identifica como uma parte onde todo aquele gelo já derreteu, toda aquela massa desconhecida já derreteu, e agora nós temos uma grande quantidade de água, apenas água líquida, onde ela vai subir a temperatura nos próximos 20 minutos. Subir a temperatura de 0 até 4 graus Celsius, que é o que a gente observa aqui no gráfico. Perfeito? Essa parte a gente sabe então que a substância já encontra-se totalmente no estado líquido. A temperatura agora ela varia e o estado é um só nesse ponto do gráfico. Agora sim a gente pode olhar as afirmações e ver quais delas estão corretas. A primeira afirmação então me diz o seguinte: ó, o calor recebido pela mistura nos 40 minutos iniciais, então nos primeiros 40 minutos do gráfico, do aquecimento é de 8 vezes 10 na 3 calorias. Então a gente tem que calcular a quantidade de calor no primeiro momento do gráfico. Aqui é bem tranquilo, o que a gente vai fazer na verdade é olhar um dado que a questão nos deu, que é esse dado aqui. Esse dado aqui, para quem ainda não está familiarizado com ele, esse dado é um dado de potência, Senhor, como assim potência? Vamos lembrar que potência é calculado como energia, que nesse caso é calor, por tempo. Energia por tempo é a definição de potência. Nesse caso a gente está falando de uma energia na forma de calor. E justamente o que ele está me dando é uma potência porque eu tenho um valor de 200 calorias de energia por segundo, ou seja, energia por tempo. É uma informação então, como eu disse, que a gente pode trabalhar com potência. Para fazer o cálculo de energia que ele recebe nesses primeiros 40 minutos, que é a primeira parte do gráfico, onde ele vai de 0 até 40 minutos, a unidade de medida desse tempo, eu posso jogar na fórmula. Eu sei que a potência é 200, eu sei que o tempo é 40 e consigo calcular a quantidade de calor, mas se for difícil ou se tu não lembrar da fórmula ou alguma coisa do tipo, entenda que tu pode pegar esse dado e reescrever ele como uma regra de 3. Como assim? Tu pode dizer que a cada intervalo de tempo de 1 minuto que passar nesse processo aqui, nesse sistema,
tu vai ter uma quantidade de calor sendo fornecida, porque tu tem uma fonte de calor aí, né? Uma quantidade de calor sendo fornecida para esse sistema equivalente a 200 calorias. 200 calorias. Então, 1 minuto, 200 calorias. 2 minutos, 200 calorias vezes 2. 3 minutos, 200 calorias vezes 3. E assim vai indo. Ou seja, se nesse intervalo de tempo eu conto ali 40 minutos, qual é então a quantidade de calor que eu vou ter ao final aí desse tempo? É uma regra de 3. Se tu analisar com atenção, é uma regra de 3. Multiplicou cruzado esses dois dados, né? Tu vai ter o que então? Esse Q multiplica com aquele 1, vai ficar Q. E esse 200 calorias tu vai multiplicar com o 40, né? 200 vezes 40. 200 vezes 40 é uma multiplicação que não é nada difícil, isso aí vai dar o equivalente a 8.000 calorias nesses primeiros 40 minutos. Ali a informação ela está em notação científica, então tu pode pegar esse dado, botar em notação científica, vai ficar 8 vezes 10 na 3 calorias. E tá certinha então essa afirmação, ela nos dá um dado ali que realmente condiz com o que a gente calculou. Essa primeira afirmação tá correta. Beleza. A gente já sabe então que a resposta não pode ser B, a resposta não pode ser D, só pode ser A ou C ou E. Agora continua ali para a gente ver quais são as outras afirmações que a questão me deu, né? As outras afirmações são o seguinte, afirmação 2. A massa de água congelada inicialmente presente na mistura é 100 gramas. Então ele está falando o seguinte, aquela massa que estava na forma sólida que a questão me falou lá em cima, né, que eu não sabia quanto é que era, quanto que é essa massa? É isso que a gente tem que descobrir agora. Lembra que eu falei para vocês que essa massa, ela foi a massa que descongelou nessa primeira parte do gráfico aqui, né, no processo de fusão que a gente considerou. Então, na verdade, é bem simples, né? O que eu vou fazer? Ó? A quantidade de calor latente absorvida por essa massa, a gente sabe que é a massa vezes o calor latente. Calor latente que a questão me deu, calor latente de fusão, né? Que a questão me deu. A quantidade de calor que eu vou ter nessa situação é justamente a quantidade de calor que a gente já calculou na situação anterior. É 8.000. Por que 8.000, senhor? Porque justamente nesse primeiro intervalo aqui, ó, de 0 a 40 minutos, a substância absorveu o equivalente a 8.000 calorias e foi o suficiente para que toda ela derretesse e a partir dali começasse a aumentar como uma substância só líquida, conforme a gente definiu ali no gráfico. Então justamente essa quantidade é a quantidade de energia que foi dada para derreter essa massa que eu vou calcular agora. Então a quantidade de calor é 8.000, a massa é o que eu vou descobrir e o calor latente é 80. É um cálculo bem fácil. Aquele 80 então passa dividindo, é uma conta bem simples, né? 8.000 dividido por 80, isso vai me dar a massa que eu quero descobrir. Tu pode cortar os zeros para facilitar a tua vida. 800 dividido por 8 vai dar 100. 100 gramas é a quantidade de massa que eu tinha inicialmente ali no processo, que foi derretida aí durante esse intervalo de tempo. A informação que a questão me deu na afirmativa 2 também então está correta. A 1 e a 2 estão corretas. Agora eu preciso saber, já sei que a resposta também não pode ser A, eu preciso saber agora se a 3 está certa para marcar a resposta correta então. E a afirmação 3 então me diz o seguinte, nos 10 minutos finais do aquecimento, a temperatura da mistura aumenta 2 graus Celsius. E essa questão, essa parte, né, eu posso afirmar simplesmente olhando o gráfico, sem precisar fazer cálculo se eu quiser, né? 10 minutos finais ele se encontra na parte, né, do meio dessa parcela do gráfico até o fim, é bem no meio até o fim, né? Já que de 40 a 60 a gente tem 20 minutos, então os 10 minutos finais seria a metade dessa parcela. Tu fazendo uma reta aqui, ó, tu vai ver que a metade, esses 10 minutos finais, eles começam aqui, que é exatamente em 2 graus Celsius, e eles terminam aqui, ó, esses 10 minutos finais, eles terminam aqui no gráfico, que é exatamente em 4 graus Celsius. E aí tu parando para analisar, tu vai ver que realmente, né, o intervalo de tempo é de 2 a 4, 2 a 4
é justamente um aumento de 2 graus Celsius. Então essa afirmação ela está correta, a gente consegue verificar pelo gráfico que ela realmente está correta. Agora, caso tu queira calcular isso, né, porque tu não está com tanta certeza assim, o que tu pode fazer? Aquela parcela final do gráfico, ela é uma parcela onde nós temos uma mudança de temperatura. A substância está no estado líquido e tu tem uma mudança de temperatura. A quantidade de calor então associada aí, deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. A quantidade de calor associada é a quantidade de calor sensível, massa, calor específico e variação de temperatura. Agora, o que eu tenho que me ligar é o seguinte, eu vou calcular com essa fórmula a variação de temperatura, né, que é o que a questão está falando ali de 2 graus Celsius. Então o que eu vou fazer? Eu vou adaptar essa fórmula isolando a variação de temperatura e passando a massa e o calor específico para o outro lado, dividindo. Então a fórmula vai ficar assim, né? A quantidade de calor sensível dividido pela massa vezes o calor específico é igual a variação de temperatura que eu quero. Esse é o primeiro ponto aí que eu tenho que me ligar. Segundo ponto, a quantidade de calor é associada aos últimos 10 minutos. Aí a gente tem que fazer, né, aquela mesma noçãozinha de regra de 3. Então a gente tem aqui, ó, os últimos 10 minutos, né, que vai de 50 a 60. Fazendo ali aquela noçãozinha de regra de 3, qual é a ideia, né? Se em 1 minuto eu tenho o equivalente a 200 calorias de energia, em 10 minutos eu vou ter o equivalente a X. Se tu te ligou no que eu fiz ali em cima, ó, na regra de 3, no final das contas o que eu fiz foi só multiplicar o tempo pelo 200 da quantidade de energia associada à potência. Então na verdade vai ficar 200 vezes 10. Essa vai ser a quantidade de energia associada aí a esses últimos 10 minutos. Botando isso na fórmula ficaria então 200 vezes 10 ou 2000, né, se tu já quisesse botar o valor. Dividido pela massa, quanto que é a massa aí? Olha só com atenção. 900 gramas de água mais 100 gramas de gelo que virou água. Ou seja, a gente tem uma massa total então de 1000 gramas, né? Porque é justamente a junção da quantidade de água que eu já tinha mais o gelo que virou água. 1000 gramas então de água, vezes o calor específico que a questão me deu como sendo 1. Fazendo esse cálculo então tu vai ter lá em cima 2000 e lá embaixo 1000. 2000 dividido por 1000 equivale a 2 graus Celsius, que é justamente a informação que a gente já sabia que ia dar certo, beleza? Se tu fosse por esse caminho, é bem mais longo e tu tem muito mais detalhes para se ligar, então é bem mais fácil olhar realmente pelo gráfico. Eu só mostrei para vocês uma outra maneira de chegar por A mais B nesse resultado, beleza? Então a resposta para essa questão fica alternativa E, todas as afirmações estavam corretas. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.